vídeo é para aquelas pessoas que trabalham numa relação de emprego que tem a terceirização. O que seria isso? Eles foram contratados por uma empresa, mas eles prestam serviço para uma terceira empresa. E aí, em caso de um processo trabalhista, né, uma cobrança de direitos trabalhistas, qual das empresas é que seria responsável pelos valores que são devidos? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, essa situação da terceirização cada vez está sendo mais comum e mais utilizada pelas empresas. Como é que funciona basicamente a lógica dessa relação? O trabalhador ele é contratado por uma empresa X, ele possui um vínculo de emprego então com essa empresa X, mas na realidade ele presta serviço para uma empresa terceira, para uma empresa Y, por exemplo. Então, na verdade, ele não tem um vínculo de emprego ou uma relação direta com essa empresa Y. Na verdade, ele é contratado pela empresa X, ele tem a sua carteira de trabalho registrada por essa empresa X, mas essa empresa X, ela intermedia esse trabalho entre o trabalhador e a empresa Y. A gente vê que existem algumas profissões que essa terceirização é mais comum. Algumas delas, por exemplo, a questão envolvendo segurança, então pessoas que lidam com segurança, limpeza, a gente vê que tem bastante terceirização, serviços administrativos, pessoas também que lidam com tecnologia, então trabalhos relacionados à TI, a gente vê que nessas áreas e em muitas outras também vem acontecendo bastante essa situação da terceirização. Como eu falei, em princípio, o funcionário ele tem então um vínculo de emprego, uma relação com a empresa X, que em princípio é sim a responsável por pagar todos os direitos trabalhistas da maneira correta, né? O vínculo de emprego, a relação de emprego é com essa primeira empresa, essa empresa intermediária que a gente chama essa empresa X. Então, em princípio, ela sim que no dia a dia deve honrar com os direitos trabalhistas desse funcionário. Então, como a gente já falou, a empresa X, né, a empresa intermediária, é que é a responsável por honrar com os direitos trabalhistas. Mas se porventura essa empresa não cumprir com alguns direitos trabalhistas e então esse trabalhador decidir fazer um processo judicial para cobrar esses direitos, quem é que vai ter a responsabilidade de pagar a conta desse processo judicial? É a empresa X, que o trabalhador ele tem ali a carteira assinada, ou é a empresa Y, a que de fato ele prestava os serviços no dia a dia, ali executava o trabalho? O que você acha? Deixe aqui nos comentários para mim a sua resposta para a gente ver o que você está achando do vídeo e o que você sabe sobre esse assunto. Pessoal, então, em caso de um processo trabalhista em que se estejam cobrando os direitos trabalhistas, em princípio a empresa X é sim a responsável, justamente porque a relação de trabalho é com ela, né? O funcionário, ele possui, o trabalhador, ele possui uma relação de trabalho com a empresa X. Então, em princípio, é ela sim que deve honrar com os direitos trabalhistas no dia a dia ali da relação de trabalho e também em caso de um processo trabalhista. Mas as empresas terceirizadas, elas entram junto nesses processos trabalhistas. Mas em que sentido? No sentido também de ter responsabilidade sobre essa conta a ser paga para o funcionário, caso a empresa X não honre, não consiga honrar, esteja mal financeiramente, esteja fechada. Então existe, nessa situação que eu estou explicando para vocês, a responsabilidade subsidiária, que a gente chama no direito do trabalho, que é justamente quando uma empresa, né, ela tem essa obrigação principal de realizar os pagamentos, mas caso por algum motivo ela não consiga pagar, existe uma segunda empresa, que aí seria aquela empresa Y que eu trouxe aqui no começo do vídeo, que tem essa responsabilidade de pagar a conta, justamente porque ela também está envolvida nessa relação, o funcionário também, né, prestou serviços para essa empresa Y. Então ela também tem essa responsabilidade e é uma responsabilidade subsidiária. O que isso significa? Que a gente precisa seguir uma ordem no momento da cobrança. A gente não pode executar, né, pedir e cobrar dessa empresa Y antes de tentar cobrar dessa empresa X. A gente precisa primeiro sim
ir na empresa em que se tem um vínculo de emprego, que foi a empresa que originou o contrato de trabalho, e aí caso ela não consiga honrar, é que a lei ela vai nos autorizar a então fazer a cobrança sobre a empresa Y. Então eu trouxe aqui a regra geral sobre essa situação. Vamos lá, vamos revisar. Caso o trabalhador procure a justiça, procure os seus direitos, quem responde primeiro é aquela empresa principal, a empresa X, que tem o contrato de trabalho celebrado com aquele trabalhador. Caso essa empresa não pague, existe a responsabilidade subsidiária e então a gente vai poder acionar essa empresa para a qual o trabalhador prestava os serviços, essa empresa que a gente chamou de empresa Y. Essa então é a regra geral. Mas, como tudo no direito, existem exceções a essa regra, né? O direito é cheio de exceções, gente. E existem justamente algumas exceções a essa regra. Uma das exceções é em casos de acidente de trabalho. Em casos de acidente de trabalho, todas as empresas que de certa forma contribuíram para que esse acidente acontecesse, elas respondem de maneira solidária. Então vejam bem que é diferente. Antes eu falei da responsabilidade subsidiária e agora eu falei solidária. Quando a responsabilidade passa a ser solidária, todas as empresas envolvidas respondem de igual maneira, então eu não preciso seguir aquela ordem de cobrança, tentei em uma, não deu certo, vou para a próxima, né? Nesse caso da solidária, todas elas já respondem de igual maneira no mesmo momento. Então, nesse caso, por exemplo, de um acidente, se a empresa Y contribuiu para que esse acidente acontecesse, também já vai ser acionado diretamente ela. Quando eu digo contribuir com um acidente, eu quero dizer que ela também deixou, às vezes, de tomar um cuidado necessário que deveria, né? Ela está executando um trabalho aqui, por exemplo, construção civil, né? Está executando um trabalho aqui que também não forneceu os equipamentos que deveria. Então, responde aí de uma maneira solidária. Inclusive, a construção civil é uma situação, né? É um ramo que existe também essa figura da responsabilidade solidária. Talvez seja mais aí uma exceção também que é interessante estudar no momento de se ajuizar um processo trabalhista que o trabalhador esteja dentro desse ramo, né? Ela pode existir sim nesse ramo da construção civil a responsabilidade solidária, que é quando a empresa construtora, né, que tem um contrato de empreitada aí com uma outra empresa, ambas respondem de maneira solidária sobre aquela dívida trabalhista. Então, a regra é aquela que eu falei, né? Primeiro se aciona uma, depois na sequência se cobra da outra, caso não consiga cobrar da primeira empresa. Mas existem exceções a essa regra que permitem sim, em alguns casos, a gente acionar as duas empresas ao mesmo tempo, já começar a cobrança contra as duas empresas. Para o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Trouxe aqui então dois termos jurídicos, né? Responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária, mas é importante a gente entender esses termos jurídicos para a gente conseguir chegar na resposta certa para a pergunta central aqui do vídeo, que é qual empresa que responde aí pelas dívidas trabalhistas em caso de um processo trabalhista. Tá certo? Lembrando que todos esses trabalhadores que eu mencionei, que eu trouxe aqui de exemplo, né? Construção civil, segurança, limpeza, tem uma dezena de direitos trabalhistas, convenções coletivas também que prevêem mais direitos trabalhistas. Então é sempre bom dar uma investigada se tudo está sendo respeitado, né? Se tudo está sendo feito da maneira correta. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam também aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.